Bom dia! Feliz Páscoa para todos! Daqui a um pouco eu estarei dando um pequeno estudo sobre o tema A Necessidade da Ressurreição. Eu sou o pastor Frank, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe e é um imenso prazer ter você aqui comigo. Hoje pela manhã vamos estar celebrando o evento mais importante da história humana. E nós vamos observar que a ressurreição mudou a história. A necessidade desse evento, na realidade. Mas vamos celebrar que ele vive. Ele não está morto, ele vive. E por isso temos grande alegria e grande gozo hoje, nessa Páscoa, nesse primeiro dia da semana. Lembrando que Cristo ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana. E cada vez que nós reunimos nas casas do Senhor, cultuamos o Senhor no primeiro dia da semana, estamos seguindo o exemplo dos discípulos. Estamos seguindo a ordem do Senhor de reunir e lembrar e celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos fazer isso hoje. Eu espero que você levantou hoje com o coração transbordando de gozo, de alegria, lembrando que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então vamos hoje pela manhã, vamos abrir nossas Bíblias hoje para o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 24. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 5 a 7. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 5 a 7. A palavra de Deus diz o seguinte: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e que seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Oremos. Deus nosso Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos por ser um Deus vivo, não está morto, mas vivo. O sepulcro hoje, lá fora da cidade de Jerusalém, ele está vazio. Pois o Senhor provaste que tu és Deus, pois provastes que existe a salvação, o Senhor fizeste o pagamento dos nossos pecados e finalizou tudo isso através da tua ressurreição. E Pai, nossos corações estão transbordantes de alegria, de gozo, de saber que porque o Senhor ressuscitaste, nós vamos ressuscitar também um dia desse. E Pai, que nós podemos hoje pela manhã abrir a Tua Palavra, examinar a necessidade da Tua ressurreição, ser encorajado, ser fortalecido, ser desafiado, e em tudo que Teu nome seja honrado e glorificado. Amém. A necessidade da ressurreição. Nós sabemos que a morte de Cristo é de suma importância, que ele precisava pagar por nossos pecados. Ele, como Cordeiro de Deus, iria cumprir os símbolos, os tipos que foram dados aos judeus no Velho Testamento. A dar Deus a Moisés, a lei de Moisés, deu esses rituais de sacrifício de animais, queria cobrir, mas não iria pagar. Então Cristo veio como Cordeiro de Deus, viveu uma vida perfeita. A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os pontos, mas sem pecado. E ele cumpriu a lei. Nós queremos observar hoje pela manhã a necessidade da ressurreição. 3 pensamentos sobre esse tema hoje pela manhã. A necessidade da
ressurreição? Número 1, a ressurreição é necessária porque prova que Jesus Cristo é Deus. Prova que Jesus Cristo é Deus. A gente poderia examinar muitas profecias no Velho Testamento que falavam sobre o Messias, que ele viria e o que ele faria. Mas basta a gente olhar uma profecia que é bem conhecida no livro de Isaías, e aí a gente vai ver que essa profecia prevê que Jesus Cristo é ou seria Deus. Isaías capítulo 9 e o versículo número 6. Isaías capítulo 9 e o versículo número 6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Agora preste atenção. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa profecia deixa bastante clara que o Messias, esse menino que nasceria da virgem, que é falado em Isaías 7,14, e um virgem conceberá e nos dará um filho, que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Aqui a profecia confirma também Deus forte, Pai da eternidade. Fala que Jesus Cristo, o Messias, seria Deus. Mas agora, que prova que temos de Jesus Cristo mesmo? Jesus Cristo, a ressurreição necessária prova que Jesus Cristo é Deus. Ele mesmo afirmou ser o Filho de Deus. Jesus Cristo afirmou que ele é Deus. Observamos algumas passagens que falam sobre isso. Bem interessante, se a gente presta atenção, o que ele está dizendo sobre si mesmo. Então, primeiramente, nós queremos ir agora para o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 8. O Evangelho de João, capítulo 8, versículos 56 a 59. Presta bem atenção o que está falando, o que está acontecendo. Jesus Cristo falou o seguinte, João, capítulo 8, versículos 56 a 59. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o, e alegrou-se. Jesus Cristo está dizendo que Abraão tinha visto ele antes. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eles entenderam o que ele está dizendo. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O que Cristo está dizendo? Eu sou Deus, eu sou Pai da eternidade. Antes que Abraão, eu já existia. Eu sou eterno, eu sou Deus. Jesus Cristo disse, eu sou Deus. Quer saber se realmente os judeus compreenderam a sua declaração? Veja o resto do versículo. Então, pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, primeira vez a gente viu, Jesus Cristo declara com clareza, eu sou Deus. Mas agora, se fica a dúvida na sua mente, prosseguimos, para outra passagem. Ainda mais tarde, no mesmo Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 30 a 33. O Evangelho de João, capítulo 10, de 30 a 33. Eu e o Pai somos um. Mas o Filho? Não, presta atenção. Jesus Cristo está dizendo, ele é Deus. E ele e Deus Pai são iguais. Ele e Deus Pai são a mesma pessoa. Então, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Responderam Jesus. Observe a pergunta que ele faz.
tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus, meu amado em Cristo, não tem como você não entender o que está acontecendo nessas duas passagens. Jesus Cristo disse, antes de Abraão, eu sou. E ele disse aqui, eu e o Pai somos um. Agora, se resta dúvida sobre o que ele está dizendo, basta olhar a reação dos sacerdotes, dos fariseus, dos judeus. Precisamos compreender, e não temos tempo hoje pela manhã, mas você poderia pesquisar e verificar que o que eu estou dizendo é verdade. A penalidade de blasfêmia. O que é blasfêmia? É um homem dizer que é Deus. Era o quê? Apedrejamento. Por isso, essas duas vezes, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Eles compreenderam. Jesus Cristo está dizendo, ele é Deus. Então não fique na dúvida. A necessidade da ressurreição, quando as mulheres foram para o sepulcro e encontraram ele vazio, nós compreendemos que é necessário, porque Jesus Cristo afirmou, eu sou Deus. Observe ainda, mais tarde, no mesmo livro de João, capítulo 19, e versículo 7, se resta ainda dúvida na sua mente, os sacerdotes. Jesus Cristo foi traído pelo Judas Iscariotes, certo? Foi levado para o Sinídrio, o conselho dos judeus, certo? E aí, eles estão retados, porque querem crucificar Jesus. Não conseguem, porque eles sabem que, conforme sua lei, a penalidade máxima que eles poderiam conseguir é apedrejamento. Não querem isso. Eles querem um ato público. Portanto, por isso, leve a Pilatos e insiste que ele crucifique-o. Que todo o público que tinha elogiado, que tinha seguido ele, possam ver, ele não é Deus. Nós vamos matar ele, vamos acabar com essa conversa e aí não vamos ter mais problemas. De forma que nós percebemos em João capítulo 19, versículo 7, o motivo que os sacerdotes procuraram matar ele é porque ele disse que ele é Deus. Versículo 7 de capítulo 19, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 7, responderam a Pilatos, os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Não mal entenda, não deixe alguém dizer para você, Jesus Cristo nunca disse que era Deus. Não, ele disse claramente que ele é Deus. E as pessoas da sua época compreenderam que ele era Deus. 3 vezes agora que nós acabamos de ver, os judeus queriam apedrejar ele, porque ele afirmou a ser Deus. Agora, então chegamos ao ponto de compreender a necessidade da ressurreição. Se Jesus Cristo morrer, viver uma vida perfeita, mas não ressuscitar, ele não é Deus. É um profeta, fez milagres, fez boas obras. Nós temos Elias, nós temos Eliseu, que ressuscitou pessoas da morte, que fez muitos milagres. Nós temos Moisés, que fez muitos milagres, 10 pragas, mas eles não são Deus. Mas Jesus Cristo disse, eu sou Deus. Então, a ressurreição prova que Jesus Cristo é Deus. Observamos agora Romanos capítulo 1 e versículo número 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. A palavra de Deus diz o seguinte, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação,
pela ressurreição dentre dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A ressurreição declarou que Jesus Cristo é Filho de Deus e, portanto, é Deus. Observamos ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, Jesus Cristo se levantou dos mortos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus diz o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. O entendimento é que Cristo morreu, entregou sua vida e pegou ela de volta. Assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, o que nós percebemos? A ressurreição foi a prova de Deus de que o Senhor Jesus Cristo era quem Ele alegou ser, o Filho de Deus e, portanto, Deus. A necessidade da ressurreição prova que Jesus Cristo é Deus. Número 2. A necessidade da ressurreição prova que Jesus Cristo cumpriu o que Ele tinha prometido. Comprova que Jesus Cristo cumpriu o que Ele tinha prometido. O que Cristo prometeu, pastor? Ele prometeu a ressurgir. Cristo disse: eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar. Agora, basta olhar os evangelhos e a gente vai ver várias declarações que afirma que Jesus Cristo declarou que Ele iria ressuscitar. Mas vamos então observar isso. Vamos aqui observar algumas passagens no livro de... Aliás, vamos começar no Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus Cristo fala sobre a necessidade, a capacidade dele de entregar sua vida e tomá-la de volta. João capítulo 10, versículo 17 e 18. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 a 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Presta bem atenção no que ele disse aqui. Ninguém mais tira de mim. Jesus Cristo entregou sua vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus Cristo está dizendo, Ele tem o poder de entregar sua vida e tomá-la de volta. Quem tem o poder de fazer isso? Somente Deus. Deus é o dono da vida. Então, Ele tem o poder de entregar sua vida e Ele vai tomá-la de volta. Jesus Cristo prometeu que Ele iria ressuscitar. Então, Ele disse aqui, primeiramente, eu vou entregar minha vida e eu vou tomá-la de volta. Então, agora vamos para 3, 4 vezes no Evangelho de Mateus. E vamos ver com clareza, Jesus Cristo prometeu que Ele iria ressuscitar. Então, vamos lá. Mateus capítulo 16, e o versículo número 21. A palavra de Deus diz o seguinte: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Primeira vez Jesus declara, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Segunda vez, Mateus capítulo 17, versículo 22 e 23. Ora, Mateus 17, versículo 22 e 23. Ora, achando-se-lhes na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mata-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Segunda vez, Jesus declara com clareza para os discípulos, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Terceira vez, vamos lá. Mesmo livro, Mateus capítulo 20.
Mateus capítulo 20, versículo 18 a 19. Terceira vez que nós temos recordado, Cristo fala para os discípulos com clareza: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Mateus 20, 18 e 19. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, que seriam, no caso, os romanos, para que deles escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, terceira vez. Agora, você percebe que cada vez ele dá mais detalhes. Aqui ele dá mais clareza. Eu serei entregue. Eles vão me escarnecer, eles vão me açoitar e vão me crucificar. E no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, deixa Jesus bem claro os eventos, como a coisa vão seguir. Então, na noite que foi traído, ele dá mais uma declaração. Ele afirma de novo: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 31 a 32. Então, Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Agora, bem interessante, essa passagem que nós limos bem no início, em Lucas, os anjos afirmam, lembra que ele falou isso? Ele fala isso para as mulheres, que ele tinha afirmado que ele iria ressuscitar, e para eles aguardar ele na Galileia. Então, de uma forma ou outra, as mulheres tinham conhecimento desse fato. Mas o que nós queremos esclarecer, a necessidade da ressurreição prova que Jesus Cristo é Deus, mas segundo, prova que Jesus tinha cumprido o que prometeu. O que ele prometeu? Eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar. Ele prometeu isso e ele cumpriu. Agora, precisamos entender uma coisa aqui. Se Jesus Cristo falou que ele é Deus e ficou morto, ele é mentiroso, né? Ou Jesus Cristo é Deus ou ele é mentiroso. Segundo, que se Jesus Cristo prometeu ressuscitar, ressurgir, e ele não ressuscitou, ele também é mentiroso. Mas o fato é, há tantas provas que não nos temos tempo hoje para destacar todas as provas, mas precisamos compreender que a necessidade da ressurreição é um evento muito importante, porque prova que Jesus Cristo é Deus e que ele cumpriu o que ele prometeu, que ele iria ressuscitar. Mas agora, por último, precisamos compreender que a terceira necessidade da ressurreição é uma parte necessária da nossa fé. É uma parte necessária da nossa fé. Precisamos entender uma coisa aqui. Se Jesus Cristo só morreu, mas não ressuscitou, nós não temos um pagamento completo. Porque nós teremos, então, um homem morto. Nós teremos um Salvador morto, que não poderia nos dar a vida eterna, que não poderia nos oferecer a ressurreição, porque nem ele poderia entregar sua vida e tomá-la de volta. Ele não era Deus. Ele era um enganador, ele era um mentiroso, ele era um charlatão, dizendo coisas bonitas, coisas grandes, fazendo boas coisas, proferindo palavras importantes, mas ele não era Deus. Mas a necessidade da ressurreição é porque é uma parte integral necessária da nossa fé. Somente da morte de nosso Senhor não seria suficiente, pois a nossa identificação com Ele em sua morte, sepultamento e ressurreição que nós somos salvos. Precisamos compreender que Cristo morreu
e ressuscitou. E nós precisamos a ressurreição para completar nossa fé, nossa salvação. Vamos observar uma palavra aqui, alguns versículos no livro de Romanos, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 10. Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Agora preste atenção. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós precisamos entender que a ressurreição é necessário para a nossa fé. Se não temos a ressurreição, nossa fé está em vão. Se não temos a ressurreição, nós temos um Salvador morto, nós não temos esperança, não tem nada boa. Estamos confiados no homem morto que fez coisas boas, mas não é Deus. Ele não poderia cumprir o que ele prometeu, mas porque ele ressuscitou, ele é Deus. Porque ele ressuscitou, prova que ele poderia entregar sua vida e tomá-la de volta. Prova que tudo que ele falou é a pura verdade. E nós podemos colocar nossa fé e confiança nesse Deus. Observa ainda no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 11. Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 11. A palavra de Deus diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura disse: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, é bem interessante aqui. Nós compreendemos, então, que se nós não cremos que Cristo ressuscitou, nós não podemos ser salvos. Ah, eu acredito que Cristo morreu. Ótimo. Mas ele ressuscitou? Não sei, eu fiquei na dúvida, não. Ou você acredita que Cristo morreu por seus pecados e ressuscitou o terceiro dia, ou você não pode ser salvo. Por quê? Ele não é um salvador. Ele não é Deus. Se ele não ressuscitou. Mas se ele ressuscitou, nós confiamos no pagamento que ele fez, nós confiamos na finalização, o fato que ele completou a obra redentora, quando ele saiu sozinho do sepulcro. Eita, nós temos um Deus vivo, nós temos um Salvador. Hoje pela manhã, louvado seja Deus, nós somos salvos do salário do pecado. E você, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, onde está a sua confiança? Está confiando nas suas obras? As obras não podem satisfazer um santo Deus. Isaías 64, versículo 6 disse: todas as nossas obras são como trapo de imundícia. Não pode satisfazer um santo Deus. Por isso Cristo veio, por isso ele viveu uma vida perfeita, por isso ele morreu derramando seu sangue. A Bíblia diz em Hebreus 9, 22, sem o derramamento de sangue não há remissão, não há pagamento para os pecados. E acabamos de ver que Cristo morreu sim, ele se entregou por nossos pecados, mas no terceiro dia que celebramos hoje, ele ressuscitou. Nós estamos celebrando um dia mais importante da história. E a necessidade acabamos de ver. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E a ressurreição prova essas coisas. Ele falou a verdade.
E é uma parte necessária da nossa fé, a ressurreição. A fé pessoal na ressurreição de Cristo é, portanto, necessária porque é um elemento vital na fé que leve à salvação. Você, meu prezado ouvinte, que nunca colocou sua fé em Jesus Cristo, eu quero encorajar você hoje de colocar sua fé na obra completa de Jesus. A morte e a ressurreição. Que Ele é Deus. Ele pode salvar você dos seus pecados. Você, meu amado Jesus Cristo, vamos nos exaltar. Vamos nos regozijar. Vamos encher nossos corações de alegria, de grande gozo, sabendo que nosso Deus vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há mais temor, mas há vida eterna. Há um lar lá no céu que nos espera. Há um dia que logo, se Deus quiser, nós vamos ser arrebatados para encontrar com Jesus Cristo. E assim seremos sempre com o Senhor. E a ressurreição é algo maravilhoso. Então eu clamo para você hoje. Eu falo para você hoje que nós somos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós somos alegres. Nós sabemos que isto é no livro de Salmos, falando sobre o livramento de cativeiro, mas nós temos o livramento da escravidão do pecado, do salário do pecado, porque Cristo ressuscitou. Que Deus aplica as suas palavras aos nossos corações. Mesmo no meio dessa situação que nós passamos, que nós podemos ter alegria, gozo, paz, sabendo que nosso Redentor vive. E hoje nós somos salvos, não somente pelo sangue, mas pela ressurreição e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Deus nosso Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja teu maravilhoso nome. Seja o Senhor Jesus Cristo pela ressurreição. Pai, muito nós temos de te engrandecer, te exaltar por ser um Deus eterno. Pela tua encarnação, o Verbo se fez carne e andou entre nós. Nós temos muito a te engrandecer. O Senhor foi tentado em todos os pontos, mas sem pecado. Mas também que o Senhor foi declarado Filho de Deus em poder pela tua ressurreição. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua morte, pelo teu sofrimento, pelo derramamento, por derramar teu sangue por nós. Mas muito obrigado pelo poder demonstrado na ressurreição. Poder o qual habita também em nós através da tua presença em nossas vidas, que esse poder seja manifesto, que nós podemos viver vida como novas criaturas no Senhor, que teu poder possa ser manifesto em nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes, e tudo que seja guiado por teu Espírito Santo. Mas, Pai, hoje, que nós podemos ter grande gozo e alegria, nesse dia que celebramos a tua ressurreição. Que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado, que Jesus Cristo seja honrado e glorificado através de tudo que tem acontecido aqui hoje pela manhã e da mesma forma através das nossas vidas. Pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela tua presença comigo hoje pela manhã. Conosco hoje pela manhã, aliás, nosso estudo hoje é sobre a necessidade da ressurreição. Como sempre, se tiver dúvidas, perguntas, comentários, pode deixar aqui na caixa embaixo. Se quiser, fique à vontade, compartilhe, pode marcar um amigo, se acha que pode ser de aproveito para qualquer pessoa. E não esqueça, hoje à noite, às 19 horas, eu estarei aqui de novo para trazer mais um estudo sobre a ressurreição. 3 benefícios, 3 bênçãos da ressurreição para cada pessoa, para cada cristão. 3 benefícios, 3 bênçãos da ressurreição.
Eu espero que esteja comigo hoje à noite, às 19 horas. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa a todos. Vamos nos alegrar porque Ele vive. Que Deus te abençoe. Tchau.